Depois de dedicar o Missouri como a terra de Sião, Joseph Smith e os que viajavam com ele voltaram para Kirtland, Ohio, e foram saudados por santos fiéis, ansiosos por aprender a palavra do Senhor a respeito de sua salvação e como estabelecer Sião. Joseph escreveu que a terra de Sião era agora o objetivo temporal mais importante em vista, mas ele também descobriu que depois de ter partido por 2 meses, muitos santos caíram em pecado e criticaram sua liderança enquanto Satanás trabalhava arduamente para liderá-los em rebelião. Enquanto alguns élderes que haviam viajado para o Missouri tiveram sua fé fortalecida, outros reclamaram e apostataram da igreja. Os santos tinham muitas dúvidas sobre Sião, incluindo quando e como deveriam se reunir no Missouri, como pagar pela mudança e pela terra quando chegassem lá, e o que deveriam fazer com suas fazendas em Ohio. Joseph procurou o Senhor em busca de orientação sobre como reunir os santos em Sião e recebeu a seção 63, em 30 de agosto de 1831. A revelação começa com o Senhor dizendo àqueles que se dizem seu povo que abram o coração e ouçam sua palavra e vontade a respeito deles. A linguagem na seção 63 parece ser mais dura do que as revelações anteriores. O Senhor espera que seus santos vivam uma lei superior e precisa repreender e castigar aqueles que ama, para que tenham um desejo de se arrepender. Os versículos 2 a 6 dizem que sua ira se acendeu contra os ímpios, rebeldes e incrédulos, que deveriam prestar atenção, temer e tremer, porque o dia da ira virá sobre eles, como um redemoinho, e toda a carne saberá que ele é Deus. Mas enquanto o Senhor castiga aqueles que ama, ele também lhes diz que busquem a sabedoria divina em todas as coisas relacionadas à salvação. E a seção 63 está repleta de esperança, instrução, promessa e inspiração. O Senhor disse nesta revelação que não se agradava daqueles que buscavam sinais e maravilhas para a fé e não para o bem dos homens, para sua glória. Sinais e milagres são um presente de Deus que normalmente seguem e confirmam a fé que já existe, mas não são uma maneira muito boa de criar essa fé. Muitos exemplos nas Escrituras mostram isso, como Lamã e Lemuel, que viram um anjo, mas continuaram a se rebelar contra Deus, e os israelitas, que viram o mar vermelho se abrir, mas logo construíram e adoraram um bezerro de ouro. Um ministro metodista chamado Ezra Booth se juntou à igreja depois que viu Joseph curar o braço de uma mulher, e esperava converter muitas pessoas por meio de milagres semelhantes. Mas quando ele aprendeu que fé, humildade e paciência eram necessárias para ter esse poder e que o Salvador não apenas conceda-lhe poder para ferir os homens e fazê-los acreditar, ele deixou a igreja e criticou duramente o profeta. Um amigo de Ezra, Simons Ryder, filiou-se à igreja quando ouviu um membro prever um terremoto na China, mas também o deixou quando seu nome foi soletrado incorretamente em um chamado missionário para o Missouri, e ele duvidou que Joseph fosse um profeta. O Senhor disse que muitos santos se afastaram e não guardaram seus mandamentos. Alguns foram apanhados na armadilha e nas tolices da imoralidade, luxúria e adultério, que levaram à perda da orientação, conforto e paz do espírito, e por fim, à revelação de suas más obras. Isso levou à negação de sua fé e a um aumento do medo, enquanto os fiéis que suportaram e obedeceram aos mandamentos de Deus encontraram forças para vencer a tentação e aguardaram a segunda vinda de Cristo, ou o dia da transfiguração. O Senhor disse aos santos que se reunissem em Sião, mas não com pressa para evitar confusão que resultou em pestilência. Ele assegurou-lhes que tinha Sião em suas próprias mãos e falou sobre honrar e respeitar as leis governamentais justas e dar a César as coisas que são de César. Ele disse aos santos que comprassem terras no Missouri de acordo com as leis do país e não irritasse os que moravam lá, o que acabou sendo um problema mais tarde. Os santos foram informados de que, se fossem fiéis e perseverassem, venceriam o mundo e seriam protegidos dos perigos espirituais dos últimos dias. Mas Joseph Smith disse que nem todos os santos escaparão de todos os julgamentos físicos, doenças e pestes dos últimos dias. Se eles fossem fiéis, eles escapariam das calamidades espirituais e seriam salvos no reino de Deus. O versículo 37 nos diz para declarar tanto por palavra como por fuga que a desolação virá
sobre os ímpios. Enquanto abrimos nossas bocas, pregamos sua palavra e declaramos o Evangelho com uma voz de advertência nos últimos dias. Também podemos advertir o mundo não apenas por nossas palavras, mas testificando pelas coisas das quais fugimos, como testemunho a outras pessoas dos perigos físicos e espirituais. Isaac Morley foi chamado para uma missão, e seu cunhado Titus Billings foi acusado de vender sua fazenda onde Joseph, Sidney e suas famílias moravam. Ele e outras pessoas se mudaram para Sião na primavera de 1832. Joseph foi instruído a discernir pelo Espírito quem deveria se mudar para Missouri e quem deveria ficar em Ohio. E Newell K. Whitney foi instruído a manter seu estoque por um tempinho, até sua própria sabedoria enviaria todo o dinheiro que pudesse para Missouri. Newell e Oliver Cowdery viajaram para muitos lugares pregando e expondo as Escrituras e as revelações recentes do profeta. Eles visitaram muitas igrejas e obtiveram fundos para comprar terras para a herança dos santos em Sião, que levaram ao bispo Partridge e Sidney Gilbert, que administravam os assuntos temporais da igreja no Missouri. O Senhor ensinou que os justos que morressem antes de sua segunda vinda serão ressuscitados quando ele retornar à terra, e os justos fiéis que estão vivos em sua segunda vinda serão abençoados e morrerão na idade do homem, ou cerca de 100 anos. As crianças crescerão até ficarem velhas e então serão transformadas em um piscar de olhos. O Senhor disse que para procurarmos estas coisas que agora estão próximas e que virão quando ele voltar. Ele disse que até aquela hora haverá virgens loucas entre os sábios e uma separação entre os justos e os ímpios. Os anjos serão enviados para arrancar os iníquos e lançá-los no fogo inextinguível. Sidney Rigdon recebeu o mandamento de escrever uma descrição inspirada de Sião e da vontade de Deus em relação a ela. Mas o Senhor não gostou de seu primeiro rascunho e foi-lhe dito para reescrevê-lo. O Senhor disse que aqueles que desejassem humildemente em seu coração advertir os pecadores ao arrependimento seriam ordenados a esse poder. Ele disse: este é um dia de advertência e não um dia de muitas palavras, e que ele não deveria ser zombado nos últimos dias. Ele advertiu que todos os homens se acautelem como levam meu nome em seus lábios, e que há homens sob esta condenação, que usam o nome do Senhor em vão, sem autoridade, compromisso sério ou como palavrões. É interessante notar que a definição da palavra vão em 1831 significava vazio, inútil, não tendo substância, valor ou importância. Ele disse à igreja para se arrepender de seus pecados, e ele os possuirá, caso contrário, eles serão exterminados. Ele nos lembrou que o que vem do alto é sagrado e deve ser falado com cuidado e pela pressão do Espírito, e que recebemos o Espírito por meio da oração. Sem isso, resta condenação. Joseph e Sidney foram instruídos a buscar um lar, conforme são ensinados por meio da oração, do Espírito, e a revelação termina com o Senhor nos dizendo para superar as coisas que ele descreveu, por meio da paciência, para que possamos receber um peso da glória e, se não, uma condenação maior. E esta é a seção 63 de Doutrina e Convênios. Procure por objetos escondidos ao longo deste vídeo que fazem parte da história da igreja ou algo que teria sido comum naquela época, e leia a descrição de cada objeto para aprender sobre a vida no século XIX. Você também pode procurar estas outras imagens ocultas ao longo do vídeo. Você pode baixar uma página para colorir e quebra-cabeças de atividades para cada seção do Etsy em Ponderfun. Visite nossa página no Facebook ou ponderfun.com para encontrar mais coisas divertidas para fazer, e você pode ouvi-las como um podcast. Curta e compartilhe esses vídeos com quem você acha que possa gostar, e eu continuarei fazendo novos. Obrigada novamente por assistir e encontre algum tempo esta semana para ponderar.